Voltamos aqui de novo, tudo bem? Como vocês estão? Eu descobri uma coisa, que tem um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho, você pode, quando você entrar, esse aviãozinho você pode mandar para outras pessoas, para essas pessoas, se fizer sentido para elas também, né? De aprender o que eu vou explicar. Quando a gente entra no voo, quando a gente está nessa vida aqui, nessa vida extraordinária, a gente tem três pontos. O primeiro ponto é como você se comporta. A gente chama de desenvolvimento pessoal. Segundo ponto é o parapente. O parapente, ele tem um comportamento. No terceiro ponto é a natureza. A natureza, ela é viva. Ela também modifica. Ela tem processo, né? Então, nessa live, eu vou dar uma dica de cada uma delas aí. Mas eu vou começar primeiro pela natureza, tá? Agora, no final do ano, que a gente está chegando no verão, existe os CB. Os CB são cúmulos nimbus. É um tipo de nuvem que ela começa com um cúmulozinho, uma pequena nuvenzinha, dependendo da região, né? Árvores, mata, pedra, montanha. E essa nuvem ela vai crescendo conforme o desenvolvimento do tempo, do calor, beleza? Só que tem uma hora que ela não cresce mais no horizonte. Ela não cresce mais para cá, ela começa a subir. E conforme ela está subindo, ela chega até a pausa. Eu não me lembro se é pausosfera ou tropopausa, depois alguém me corrige aí. Ela chega numa camada da Terra que ela fica assim, ó. Então esse CB, ele começa a sugar tudo. Se você está numa montanha que estava norte e depois ficou sul e tem essa nuvem lá atrás, ela que sugou, ela que faz a mudança desses ventos. Se você está do outro lado, se você tem uma montanha aqui, ó, e está voando de parapente aqui, ela está sugando. Se você está com uma montanha aqui voando por aqui, ela está sugando. Então ela concentra todo o vento para ela. E ali o problema é que ela tem 3 estágios. Os 3 estágios são: o primeiro é a sugada mesmo. Ela suga e você às vezes está subindo fácil, não é acostumado a subir fácil, está subindo naquele dia. Toma cuidado, é o CB que está fazendo um processo, tá? Isso aqui é coisa de conversa longa, tá? Mas eu vou resumir. No segundo estágio, os trovões. Como que isso acontece? No início, na primeiro estágio, a célula ela está sugada por condições positivas, sempre puxando ventos, calor para ela, e ela vai crescendo, ela vai ficando robusta. E ela cresce na vertical. Nessa hora, ela bate na pausosfera, aqui, ó. Só que aqui é negativo, ela está subindo em positivo, que é o ar quente. Aqui em cima já está negativo, frio pra caramba, gelo. E aí o que acontece nessa hora? O ar quente, o positivo, está subindo e o negativo está descendo. Quando essas moléculas elas vão bater uma na outra, bater, descer, e a outra está subindo, dá os trovões. Os trovões. Então, se você estiver voando e está longe, cuidado, porque está no segundo estágio. Todo o ar que ela suou, que era positivo, que é imenso isso aqui, calor, agora essa camada aqui vai começar a esfriar tudo. E aí é o segundo estágio.
O vento agora, né? Primeiro estágio, sugando. Segundo estágio, está mudando a temperatura. Como é avisado? Com trovões, com os trovões. Se você está longe, um relâmpago dentro da própria nuvem, nessa hora avisando que vai acontecer o quê? Uma ventania do caramba. E aí, se você estiver voando, cara, você vai ser elevado e não vai pousar direito. Então, precisa ter ciência. Se não está voando, não está ligado com as nuvens, dê um trovão, cara, vai logo para o pouso, porque vai vir uma ventania imensa. E como é essa ventania? É todo o acúmulo do CB que vira negativo e desce. Logo em seguida vem a chuva. Mas primeiro, antes da chuva, aquela chuva torrencial, forte, a nuvem ela geralmente com base preta. Só que esse vento, ele dá uns 10, 15 quilômetros depois dela. Então você precisa estar ligado, beleza? Então vamos lá. Dei uma dica agora da natureza, beleza? E tem muitas dicas para você ficar alto. Aqui é a dica de segurança. Agora vamos falar do parapente. O parapente, ele é uma inteligência do ser humano baseado em Deus, na capacidade do lobo frontal, né, que tem as ideias, e ali o cara quer voar, imagina, e fez o parapente. E aí a gente tem muitas crenças, muito paradigmas do parapente quando você é novato. E às vezes o antigão, que é uma autoridade, um instrutor, ele não está falando coisas certas, mas você acaba acreditando naquela verdade. E uma das verdades, que eu vou dizer aqui, é a porosidade, tá? Então vamos lá, um parapente, ele quando é feito, ele tem essa entrada de ar aqui, né? Não está bem aqui, mas dá para vocês entenderem aqui. Beleza? O ar entra aqui. Isso é física, tá, pessoal? Isso aqui é física e é fácil de entender se você tiver uma boa mente aí. Então, quando você infla a vela, você joga o ar para dentro do parapente, certo? Quando você... Vou botar aqui uma imagem um pouquinho maior. Aqui, ó. Imaginando. Quando esse ar entra aqui, o ar ele começa a dar pressão para tudo que é lado. E você continua correndo, né? E ele vai para trás, e ele enche o parapente e ele vira uma asa que voa. Tá vendo aqui, ó? Que voa. Aí a trimagem da linha, isso é muito importante. A trimagem faz com que essa asa tenha um borde de ataque, um ângulo de ataque. E ele escorrega e voa nas moléculas que estão aqui. Beleza? Só que aí o que tem acontecido? As fábricas, elas estão diminuindo o tecido, botando ele mais fino por causa do peso. E quando você pega um 45D, um 40D, a camada de silicone, ela é na mesma proporção e ela tem uma durabilidade maior. Só que você pousa longe, tem que carregar e reclama do peso. Então as fábricas começaram a trabalhar para diminuir o peso do parapente e diminuir a gramatura. Então agora tem 30D, 35D, tem 25D, 27D, 20D. Isso é o peso da vela. Só que não dá para acompanhar o silicone, a camada de silicone, ela não consegue ser aquela do 40D. Não dá para ser aquela do 45D. Então ela também está reduzida da mesma forma do tecido. Então qualquer sol, infravermelho, guardada, umidade, sabe? Guarda o parapente lacrado. Ah, eu fiz uma revisão e lacrei o parapente, está lá guardado. Lacrado, sem ar, colocar em lugar úmido ou voar muito em lugar úmido.
isso faz com que a porosidade se perca. Origamis todo lacrado, a gente está falando aqui de anos e anos aqui. O cara traz o parapente novo, guardado, no origami bonito, mas lacrado, sem entrar ar. Quando a gente vai fazer o teste de porosidade, tá baixo. E a gente vê, o que você fez? Não, estava parado, estava guardado, lacrado. Então, não acredite nessa... O parapente precisa de ar para... Sabe, o tecido precisa respirar. Ele precisa estar ali. Então, aí a porosidade acaba no chão. Ali no chão, o cara vai lá e bota o porosímetro e algumas pessoas acabam condenando. A porosidade está baixa. Só que tem um efeito físico. Isso aí é o parapente no chão. Mas quando ele entra em voo, existe uma física, um comportamento da física, que não é dado na hora de você dar o resultado, que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Ó, eu acabei de falar para vocês que o ar dentro do parapente, o ar, ele vai para tudo que é lado, como fosse uma seta aqui, tá vendo? Então vamos botar um pouco maior aqui agora. O ar entra, se lembra? E o ar vai para tudo que é lado, ó, fazendo pressão. Mas o ar quer sair também na boca da vela. Tá vendo aqui, ó? E aqui não tem tecido, pessoal. Presta atenção. Aqui não tem tecido e o ar não vaza. Por que não vaza? Porque vira uma válvula natural. Vocês já entraram em shopping, supermercado, que tem um vento ali, ó, impedindo do ar-condicionado sair? É a mesma coisa. Então vira uma válvula natural aqui, ó. Aqui não tem tecido e não vaza o ar. Por que aqui iria vazar? Ó, aí o vento vai bater aqui também, ó, onde a maioria do pessoal faz os testes de porosidade, e o ar no chão tá poroso. Mas no vento aqui, ó, o vento ele tá batendo aqui, ó. E aqui esse vento, ele isola e ele faz o quê? Uma válvula também natural, mas no próprio tecido. Então tem parapente aí que tava voando pra caramba, o cara tava voando. Pô, eu conheço um montão de gente. Voando, aí resolve vender ou fazer uma revisão. Ou ele, de repente, acontece um acidente e ele vai fazer uma manutenção. E naquela manutenção que ele vai fazer, ele aproveita e faz uma revisão. Aí a pessoa lá que vai fazer o laudo, ele acaba botando um porosímetro e condena na vela do cara. Pô, mas minha vela estava voando pra caramba. No efeito daqui da natureza, a natureza, ela se mesmo isola aqui o parapente. Mas num aparelho. E aí agora criou uma crença limitante. O que é uma crença? Ah, minha vela está porosa, ela não voa. Mas ela não voava até aquela hora. Agora, presta atenção que eu vou falar. Se lembra das linhas que faz a trimagem? Essa linha, se é o parapente, ó, vamos botar aqui uma linha do horizonte. Se o parapente ele tem um ângulo de ataque para baixo, e ele vai voar porque a trimagem está feita para ele voar. Mas se ele não faz revisão, não faz manutenção, as linhas, a tendência das linhas é encolher, não é esticar. Quando ela estica dela, da pressão dela, ela se arrebenta. Tipo assim, se você vê algum aparelho de linha, você bota o aparelho, dá a carga, aí ela estica até um ponto, o peso ali vai aumentando, mas ela não estica mais. Ela parou ali. Se você for botando mais carga, ela vai e rebenta a linha. Rebenta a linha. Mas porque botou muita carga. Mas ela não passa daquela medida. Senão o parapente estava... Toda hora que você entrasse voo, pegasse uma térmica, ele ia sair de medida. Medida. Ele não sai de medida. Ele foi feito para
Agora, a característica deles é encolher a umidade guardada em algum lugar úmido, voar em beiras de praia, ir para a base da nuvem. Ninguém escapa, não. É no interior ou dentro, tem umidade guardada num lugar, fica uma semana com parapente. As linhas encolhem, pessoal. As linhas encolhem e ali agora o ângulo dela, enquanto você voa, às vezes está aqui, ó. Ainda está voando. Aí elas vão encolhendo até ela estar aqui reta. Aí uma hora, deixa eu ver se aqui, uma hora, aqui é a linha do horizonte, ela já está com o ângulo negativo, porque as linhas, elas encolheram. E o que é mais interessante, quando a linha encolhe, elas encolhem por igual, toda linha encolhe tudo igual. Mas quando você vai lá voar, o A e B, eles esticam pela própria puxada, o vento, o seu peso. Então a vela está assim, ela vai encolhendo, aí quando você faz a puxada, você estica o A e ela volta a voar. Mas o C ou as velas que tem D estão encolhendo. Então está aqui, está no bordo de ataque, vai aqui, vai encolhendo, até uma hora está porosa e está o que? Linha. Então não adianta você levar a sua vela para só fazer a porosidade. A porosidade deve estar boa, mas as linhas estão encolhidas. Quem faz parar de voar a vela no alto é as linhas, não é a porosidade. A porosidade é mais para você dar um valor na vela, tipo um carro com pintura, sabe? Pintura acabada. E aí você diminui o valor da vela para vender, porque ela está porosa. Mas se o cara fez uma revisão, eu estou falando eu, não estou falando ele, nem o outro. Como piloto de teste, eu já voei em velas porosas, que nós fizemos uma trimagem aqui, ela volta a voar, já fiz colapso. Se você ver no Instagram rolar para baixo, é muita vela, aí eu faço, desmancho, levanto a mão devagar, ela volta a voar, porque a trimagem é mais importante. Por isso que aqui, quando alguém pede para fazer uma revisão, uma trimagem, ou trocar o painel, ou passar agora, né, depois de 4 anos para cá, a gente tem um produto que conserva e dá mais durabilidade ao parapente e recupera a porosidade, e quem está com a porosidade boa e passar vai durar mais. Então a gente aqui, mas é no chão aqui, né? E aí, e na hora de voar, o que vai acontecer? Cara, eu tenho vários vídeos, as pessoas veem, eu desmancho o parapente, levanto a mão, a vela volta a voar, às vezes até melhor do que estava, beleza? Então a gente aqui falou da natureza, isso aqui, pessoal, a gente está dizendo de alta performance, que é o CAP. O cara, não adianta ele ser bom numa coisa e ser ruim que não entende de parapente. Ele é bom no parapente, sabe que tem linha, mas não entende de natureza. Sabe, é incongruente um piloto que não entende uma coisa e não entende. Ele não é alta performance. Alta performance é como se tem todas as áreas legais. Agora, a gente falou disso aqui. Eu vou virar aqui o papel, não sei como eu vou fazer isso. Vou fazer o seguinte, vou pegar um ganchinho aqui para aprender. Voltei. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar de você, de mim, do comportamento, porque
Se você tiver um comportamento errado, não tiver controle emocional, não tiver as sinapses neurais direito, você pode, tipo assim, ter um reserva. Eu comprei um reserva, eu tenho reserva, tenho 2 reservas. Isso já aconteceu comigo, tá, pessoal? E eu estava alto, voando, fui fazer uma manobra ali, não era piloto de manobra ainda, só voava bem. Eu acho que voava, né? Aí fui fazer uma orelhinha, acabei fazendo um orelhão, que é fora de homologação. Orelhinha, eu vou falar de comportamento, estou falando de comportamento, mas eu estou dentro do parapente. Então eu fiz uma orelhinha, não desceu, e fiz um orelhão, e a vela parou de voar, porque eu sempre voava a vela sem revisão. E ali a vela parachutou, eu estava uns 150 metros, estava alto, não estava baixo não. 150 metros é alto, pessoal. Então eu vim parachutando, nem 1 minuto, fui até o chão. Presta atenção, fui até o chão. Quando eu vi o rapaz aqui do Rio de Janeiro, aqui que bateu na asa delta, o meu colapso foi parachutagem. Ela parou de voar, não avançava, e eu não joguei o reserva e fui até o chão. Você acredita? Pessoal, depois você pega esse aviãozinho aqui e manda para alguém. O nome disso, quando você pega esse aviãozinho e manda para alguém, é transbordo. Você está tão cheio de informação que você agora pode transbordar para outras pessoas. Às vezes você não sabe explicar, então você passa essa informação. Então vamos lá. Existe, então, o que aconteceu comigo? Aí, quando o pessoal lá da Suíça me chamaram para ser período de teste, e eles estavam botando lá um vídeo de vários pilotos que tiveram pane, que tiveram problema na vela, bateram com o outro, gravata, o que seja. E eles foram até o chão e não jogaram a reserva. Então tem piloto que compra o reserva, não se lembra do reserva na hora, que foi o meu caso. Tem outros pilotos que vai ter o colapso, não sabe nem onde é o punho do reserva. Vai ter pilotos que vão ter colapso e ele não vai saber jogar o reserva. Vai ter pilotos que tem 2 reservas, ele não entende que tem um colapso, que mesmo você tendo 2 ou 3 reservas, se você não, na hora que você olhar para o alto e vir, esse é o colapso, e você em 3 segundos, logo você não jogar o reserva, o parapente ele vai catando as reservas que você tem, vai jogando e vai catando. Isso tem vários vídeos aí, e a gente pode explicar, mas vai entrar muito numa conversa. E eu vou dizer agora do comportamento. Então, o que aconteceu que eu fui até o chão e não joguei a reserva? Eu não tinha uma habilidade, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a sinapse. O cérebro, pessoal, o cérebro, ele trabalha 5% na consciência e 95% de alguns casos é inconsciente ou no subconsciente, tá? Então eu não tinha um programa no meu subconsciente de jogar reserva. Provavelmente o rapaz aqui também não tinha um programa. Então é campeão, é bom, eu também vou longe e fazia tirada e pousava onde eu queria, mas eu não tinha um programa de jogar reserva. Então vocês precisam entender que todos nós que estamos aqui, todos os pilotos que vão ver essa live, que passaram por aqui, a gente tem um programa no subconsciente. E você precisa programar esse subconsciente para voar mais seguro, para jogar o reserva. Se você não fizer o programa, na hora do colapso, a consciência, ela está nervosa, ela está ali, estou tranquilo, estou nervoso, mas não sabe o que fazer. Então eu lá, quando eu tive colapso, estava tranquilo, cara. A velainha, estava lá tranquilo, mas eu não sei o que fazer. Então, se eu não sei o que fazer, eu não tenho a sinapse, meu corpo não vai reagir de acordo. Então, quando o instrutor de vocês solta o ar, repetição, solta o ar, aí vocês
cria a sinapse. A sinapse, a memória, ela é criada de 3 formas. Primeiro, repetição. Segundo, metanoia, o ambiente. Se você está no ambiente, vai em workshop de reserva, você vai em eventos de reserva, está ali conversando com metanoia. E o terceiro, o alto impacto emocional. Tá? Você decola e treina voando. E eu trouxe da Europa um curso que você pode treinar em qualquer lugar que você tem, dobrar o reserva em 3 segundos e também jogar o reserva voando, que existe um gatilho ali para você não ter que cair. Então, é tudo preparado. Então, você precisa entrar em voo, pelo menos, cara, com um gatilho mental de jogar uma reserva na hora de um colapso. Senão, você vai até o chão. Porque na hora do alto impacto emocional, se você não tiver um programa no subconsciente, a consciência ou está tranquila ou está nervosa. E ali. Agora, vamos lá. Partir para a vida nossa. Se você é piloto, né, tá no cortisol, no estresse, isso aqui você nunca vai jogar o reserva. Se você vai para casa mais tarde, porque não quer encontrar a esposa, isso aí é o estresse, é o cortisol, é a fuga, a luta. Então, você precisa entender isso. Ninguém pode virar uma alta performance, cara, duro, voa. Vou bem pra caramba. Eu sou bom, meus amigos. Mas tá duro. E chega em casa, não tá nada coerente, sabe? Você precisa estar todas as áreas boas. Você precisa ser o cara. E é só criar a sinapse, cara. Você criou a sinapse da alta performance, você vai todas as áreas, você está com os amigos, você tem hora performance, você ganhar um pouco mais. Então, no mundo da física quântica, todas essas possibilidades é possível. Você talvez não está sabendo acessar, tá? Acessar aquilo ali. Você precisa estudar ou procurar alguém, ou pelo menos imaginar ser um bom marido. Imaginar todo dia que voa bem. Imaginar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um livro chamado A Ascensão aos Céus. É um livro, um e-book, que também tem audiobook, que ali te ensina a voar mais e ter um comportamento maior do que o nível que você já estava. Crescer, sabe? Exponencialmente. Você lembra? Senão, na hora de voar, vai ter um colapso, não vai saber o que fazer, vai até o chão e vai morrer. Então, a gente tem 3 partes. Entender da natureza, que eu vou passar mais coisas aqui futuramente. Entender do comportamento do parapente. Parapente, eu acabei de falar da porosidade, mas tem muitas coisas. E é super interessante, sabe? E tem o seu comportamento. Se você tiver um comportamento de escassez, não merecimento, não pode, nem vela nova você vai ter, cara. Então você precisa se posicionar e criar essa realidade. Como você faz isso? Criando novos hábitos. Esse hábito teu não está chegando onde você quer, não está indo mais longe, não está ficando mais alto. Decola com o motor, consome combustível igual sabe? Não usa a natureza, as bolhas, as térmicas, de vento, para poder diminuir o consumo de combustível. Está o tempo todo, aí consome mais motor, quebra o motor porque está consumindo muito, gasta dinheiro que não tem, e ali isso não é uma alta performance, pessoal. Então, a partir de hoje, eu vou dar muita dica do curso CAP. Curso CAP que eu tenho, que é uma mentoria na realidade, ele faz o desenvolvimento da pessoa, tanto no voo como internamente, para ele ser um cara de avanço. Agora, aproveitando aqui, a gente já está com a nossa agenda do ano que vem para fazer a viagem em Iquique, no Chile, e a viagem na Europa. Na Europa já tem uns 10 pilotos aí, já estão com a gente, já compraram a passagem, e a gente está comprando todo mês alguma coisa para quando chegar em setembro,
a gente viveu o extraordinário, 15 dias, Suíça, França, Itália, e passear e voar, passear com a esposa, isso tudo é possível com alta performance, é claro, né? Se é alta performance, você não consegue, vai falar assim, o aqui não pode, eu não consigo, e ele consegue, o outro consegue. Não, todo mundo é filho de Deus, você só não está sabendo acessar. E a gente está indo em maio para Santiago do Chile, Santiago voar no Chile, passear nas neves, e depois a gente vai pegar um avião e vai para Iquique, onde a gente conhece o deserto do Atacama e também voa. E a maioria das pessoas estão levando as esposas, ou sozinho, o que seja, mas a gente ensina um recurso para você conseguir devagarzinho ir pagando, e daqui a pouco você está com a gente lá. Então a gente tem várias áreas. A gente fabrica os parapentes, fabrica umas seletes de reservas, mas a gente também dá conteúdo para você crescer, tá? Para você desenvolver e voar mais seguro, não se machucar, não deixar as crenças, os paradigmas, as verdades que não são verdade aparecer e você ficar limitado, tá bom? Isso tudo é você, tá bom? E eu vou terminar agora toda essa conversa aqui. Espero que faça sentido para você. Clique aqui e mande para alguém para ajudar. Que Deus abençoe todo mundo. E para uma coisa da alta performance, quando você chega em casa hoje, você pegue a mão da sua mãe, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, e faça um V0. V0 pega aqui, pergunta como foi o seu dia e fica olhando para ela, sem falar, sem conversar, só olhando. Não fala nada, não diz nada, só faça o V0 e logo em seguida dê um abraço. Você cria experiência nova para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, e essa experiência cria no nosso cérebro, cria significado e vem uma memória, e essa memória ela cria lá, cara, como meu marido é bom. E aí agora toda vez que você estiver estressado, ela vai mandar você voar. Meu filho, vai lá voar. Pai, vai lá voar. Esposa, vai lá voar. Mas você precisa fazer conexão com essas pessoas que você vive, né? Não fique da mesma forma, chegando em casa do mesmo jeito. Faça conexão neurais. Vai criar novas sinapses, novas experiências, física quântica, neurociência, pessoal. É muito possível você ter todas as áreas. Ou você faz o curso CAPTA, ou você vem aqui, pega algumas informações comigo, que também é importante. Beleza? Deus abençoe a todo mundo.